do Livro dos Espíritos influencia os espíritos em nossos pensamentos, nossos atos, Gustavo? Questão básica de obra básica, não é? E que remete, inclusive, à introdução da mesma obra, quando Kardec escreve que o Espiritismo tem por princípio a relação entre os espíritos e o mundo material e os homens. Então, quando Kardec faz esse tipo de questionamento, ele está tratando do objeto de estudo da doutrina espírita, as leis que regem as relações entre os espíritos, ou seja, os seres inteligentes da criação, desencarnados, no seu estado natural, é bom que se diga, porque somos espíritos, e nós, espíritos encarnados, aquilo que o professor Kardec chama de alma, para dar termos adequados quando ele vai tratar de espíritos no seu estado natural, na erraticidade, no mundo espiritual, e nós, encarnados. E quando ele questiona se os espíritos influenciam em nossos atos e pensamentos, a clássica questão 459 do Livro dos Espíritos, ele, obviamente, já sabia disso, é muito importante a gente lembrar, né? Kardec, na maioria das vezes, traz perguntas em que ele quer reforçar o que ele já tinha observado nas suas experimentações. E ele quer aprofundar. Então, ele observa o fenômeno e, a partir da observação do fenômeno, ele propõe questionamentos para que os espíritos expliquem. E então respondem, né, os espíritos. E é bom deixar sempre no plural, porque o próprio Kardec vai nos dizer que ele trabalhava com a concordância e universalidade dos ensinamentos dos espíritos. Então, quando nós lemos essa pergunta e uma resposta, e vale a pena abrir esse parênteses, porque quando falamos de influência espiritual e de obsessão, vamos tratar um pouco mais à frente sobre a fascinação. Então, existe esse perigo de determinadas mensagens espirituais trazerem verdades. E aí é importante lembrar do método kardeciano. Então, a resposta que está no Livro dos Espíritos, os textos que estão nas obras básicas, não representam a ideia de um espírito vindo através de um médium, mas representa, segundo está lá no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, a autoridade da doutrina espírita, a ideia da grande maioria dos espíritos que, segundo Kardec, se manifestavam através de médiuns que não se conheciam em todo o mundo, mais de 1000 centros espíritas sérios, segundo diz Kardec. E a resposta, então, para responder para o nosso amigo Marcos e aos amigos que nos acompanham, é sim, influenciam os espíritos em nossos atos e pensamentos. De tal modo que, de ordinário, são eles que nos dirigem. E essa é uma pergunta um tanto quanto assustadora, ou essa resposta, não é? Porque nós podemos ser levados a pensar que, opa, então, se os espíritos é que nos dirigem, cadê o meu livre-arbítrio? Onde é que eu exerço o meu direito de escolha? E é nessa noite nós vamos tratar e até diferenciar o que é a influência espiritual e o que é a obsessão propriamente dita. Porque Kardec, como professor, ele fazia muita questão de diferenciar esses termos. Então, a influência espiritual é uma coisa. A obsessão, ela, em parte, se enquadra na influência espiritual. Mas é uma influência espiritual em um grau e com um objetivo bastante diferente. Então, de fato, é impossível não sofrer a influência dos espíritos, porque isso está na lei natural. É a lei divina. Não só somos influenciados, como também influenciamos. Porque é muito comum, quando tratamos dessa temática, falar os obsessores, como se nós não estivéssemos dentro desse quadro de indivíduos que influenciam negativamente o outro.
E quando Kardec pergunta se eles influenciam nossos atos e nos nossos pensamentos, fica aqui uma dica importante. Os nossos pensamentos, eles são influenciados, mas eles também influenciam. Então, todas as vezes que temos pensamentos contrários à lei divina, estamos, como diz André Luiz, né, lançando dardos mentais, e isso, quando encontra ressonância em uma outra mente, que também está com pensamentos em desarmonia, nós vamos, de certa forma, dirigir tais mentes, influenciando-as e, digamos assim, insuflando pensamentos negativos. Portanto, estejamos atentos quanto a essa influência. Por outro lado, e para concluir aqui esse nosso introito, a influência pode ser positiva. Por que será que nós sempre pensamos em uma influência negativa? Me parece, sabe, Marcos, demais amigos, que esse ainda é um certo resquício atávico religioso, de que quando falamos de espíritos, praticamente estamos falando de demônios, do mal, em que toda manifestação espiritual ela seria negativa, demoníaca, opressora. E nós vamos verificar que não, que existem influências positivas. E precisamos estar atentos a essas influências positivas, para que então sejamos dirigidos para o bom caminho, para que essa influência positiva reforce pensamentos e ações positivas que existem em nós. E é aí que fica o ponto talvez crucial dessa questão. Quem decide os espíritos que vão nos influenciar? Somos nós. Porque há uma lei, e Emmanuel propõe no livro Seara dos Médiuns, algo fundamental que não devemos esquecer. Sintonia é lei inderrogável. Portanto, seremos influenciados, dirigidos no sentido de orientados por espíritos que pensam e agem conforme nossos atos e pensamentos.